Glória a Deus, aleluia, Jesus. Desde já, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite, na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Deus diz para mim: pergunta a mim com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Todo humilhado será exaltado e todo exaltado será humilhado. Preste atenção nessa reflexão. Havia um homem que ele era um pastor da igreja. Já estava prestes a virar um missionário. E ele morava em um condomínio que todo mundo respeitava ele. Ele passava bom dia, boa tarde, boa noite, naquela delicadeza. Então todo mundo levava fé naquele homem ali. Alguém falava igual a Sumitas, a vez que esse homem é um santo homem de Deus. Ele todo dia, aquela mesma rotina. Só ele naquele condomínio fechado ali era evangélico, mais ninguém. Todo mundo, praticamente materialmente falando, era atribulado, perturbado e demoniado. Mas respeitava ele. Então houve uma época de festa naquele condomínio ali. E lá ia um pessoal, todo mundo assim unido, todo mundo tinha festa, aquela agonia, todo mundo fechava a rua e tal, estava aquela festança ali dentro. E ele passava por aquele meio, todo mundo abria caminho para ele passar. Só que aconteceu que uma jovem, ela se embriagou demais. E aí o espírito da pombagira, praticamente uma legião de demônios, ficou pombagira, a padilha, em uma pessoa só, certo? E ela começou a quebrar tudo, ninguém conseguia segurar aquela mulher. E aí chamaram o espírito, chamaram o pessoal do Conobré, fizeram tudo que tinha de fazer do lado do material, falando assim, que demônio não pode expulsar demônio. Aí quando não tinha mais solução nenhuma, para resumir a história, porque era um pouco grandinha, aí quando não tinha mais solução nenhuma, aí alguém lembrou daquele pastor. Aí foi aquela multidão toda para a casa do pastor. E era época de carnaval. Aquele povo não gostava de ir para a rua, gostava de curtir no condomínio mesmo. E nisso está o pastor em casa, tranquilo na dele, à vontade. E ele na igreja, ele pregava contra a televisão. Ele falava contra a televisão. Criticava sobre a televisão. Que realmente a televisão tira a visão. Para mim, tira a visão, não gosto. Se eu assistir em algum lugar, é porque é forçado, estou ali em frente, não tem para onde correr. Aí tem que olhar, mas eu vejo e reter o que é bom. Não dizendo que eu sou melhor do que ninguém. Pobre, miserável e pecador. Terra após cinza, nada além disso. Estou apenas contando a história. Então, para resumir a situação, foram lá, bateram na porta desse pastor. Tocaram a campainha. E o pastor estava lá no quarto dele com aquela televisão imensa, enorme. Vendo? Assistindo um programa de São Paulo, aquelas coisas de mulher nua e tal, escola, sei lá, umas coisas que é ridícula, né? Assistindo na televisão dele lá. E nisso, ele ouviu a campanha tocar e vai lá e estava tão embriagado. A pior coisa é a pessoa embriagada, espiritualmente falando, estava tão embriagado que ele nem percebeu. E também o povo não percebeu. Deus cegou os olhos do povo, tá vendo? Para não ver ele do jeito que ele estava. Esse eu estou embriagado, foi ver quem é que está chamando. Aí os pessoal, pastor, nós viemos aqui chamar o senhor, porque minha filha está ali endemoniada, assim, eu preciso muito do senhor, de oração e tal. Queria que o senhor fosse lá. Ele se ajeitou todo lá, saiu toda à vontade e tal. Peraí, deixou a porta aberta, precisa arrumar. Só que ele esqueceu de desligar a televisão
pegou o óleo, pegou a Bíblia, saiu se abotoando toda a calça até aberta, a bermuda aberta, a calça aberta, o paletó aberto, e foi resolver a situação. Todo desconcertado. A exaltação tomou conta dele praticamente, porque ele viu aquela multidão chamando ele, né? Se exaltou. Aí vai ele, parecendo que ele era o rei daquele condomínio ali. Todo mundo atrás e ele na frente. Com a Bíblia na mão e o óleo na mão. E nisso, quando ele chega lá na casa da pessoa, aí ele pergunta para a mãe da menina: cadê? Onde está ela? Sua filha. Ah, está lá no quintal, pastor. Aí pronto, ele vai lá no quintal, está a menina lá manifestada, ringindo que nem um animal. Cabelo todo arrepiado e ela ringindo. Aí ele fala: ah, é você que está aí, né, demônio? Você vai sair desse corpo agora. E aí começa a botar a mão na cabeça da menina, aí começa a fazer oração, sai, esse corpo não te pertence, saia dela e tal. Cansado de fazer oração. E nisso, ele pegou um pouco do óleo ungido e passou na testa da menina. E tome oração, e nada de o demônio sair. Aí ele chega, suou, e sai o demônio, nada de o demônio sair. Ele se aborreceu logo e aí jogou o óleo todo em cima da cabeça da menina. E toma ele bater na cabeça da menina com a própria Bíblia. Olha que situação. Saia. Pronto, o demônio começou a rir, aquela risada diabólica, satânica, maligna. A menina manifestada. Aquela risada diabólica mesmo. E nisso ele suado, irritado já ali, porque ele estava expulsando nada do demônio sair. Aí o demônio pega e fala: você fica aí, saia demônio, fazendo a minha vontade lá na sua casa. Fazendo a minha vontade. E saia demônio. E aí a menina usada deu um empurrão nele, sabe? Aquele empurrão. E aí ele caiu, e aí bateu a cabeça na pedra e morreu no mesmo lugar. Morreu no mesmo lugar. Veja a situação. É dizer que a pessoa, a exaltação não pode deixar tomar conta, o homem não pode deixar a exaltação tomar conta dele. Que se deixou é problema puro. O que tem que prevalecer na vida de um homem e de uma mulher de Deus é a humildade, a simplicidade, a honestidade, a sinceridade e o amor, nada além disso. Aí provém de Deus. Mas partir por lado da exaltação, soberba, orgulho, vanglória, eu sou, eu faço, não provém de Deus. Porque toda honra e toda glória, e todo louvor e toda adoração que sai da nossa boca é para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nós somos apenas instrumento de Deus. Botar na mente que nós não somos nada. Não podemos nada. Não temos nada e não fazemos nada. Crer só que Deus é poderoso e nos usa a hora que quer, como que onde quer. Não é verdade? Então a exaltação tomou conta daquele homem. Deus cegou os olhos dos pessoal para não ver ele do jeito que ele estava. É como Deus cegou os olhos do soldado lá, quando Paulo e Silas estavam na cadeia solto. Paulo e Silas viu a cadeia solta e não saiu. E o soldado não viu. Os presos não viu. Se os presos vissem a porta da cadeia aberta, era todo mundo desesperado. Então Deus sabe como trabalhar. Só foi para Paulo e Silas e o soldado ver. Nada além disso. Então tem coisas que Deus não coloca na vida de um homem, de uma mulher de Deus, que a gente não está preparado para assumir. Quando alguém chegar assim: fulano, você é uma benção. Não aceite, não.
Apenas fale: toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Se alguém disser a você assim: fulano, vai evangelizar amanhã, simplesmente Deus proverá, se Deus me permitir. Mas não diga eu vou, porque o eu é que estraga a situação. Eu faço, eu posso, eu vou, não. Esqueça o eu. Coloque na frente: só Deus proverá. Se Deus permitir, a palavra-chave é essa. Amém? Se aquele jovem tivesse orado antes, fechado a porta, orado, desligado a televisão: Senhor, me perdoe, então assim, e saísse, aí era outro departamento. Mas ele não, ele se exaltou por ver aquela multidão. Chama ele, e ele não desligou a televisão, deixou lá, rolando lá. Então Satanás não quer nossa felicidade. A matemática de Satanás é totalmente diferente da de Jesus. A matemática de Satanás é diminuir, a de Jesus é multiplicar. Tá vendo? A matemática de Satanás é dividir, a de Jesus é unir. A matemática de Satanás é para trazer infelicidade, a de Jesus é para trazer felicidade. Aleluia. Então fica nessa meditação. Amém? A paz do Senhor.